programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, como vai? Veja agora. O piso é um direito constitucional. Zema tem que cumprir. Dia 8 às 14 horas em Belo Horizonte, Assembleia Estadual com indicativo de greve dos trabalhadores em educação. Porque o Sistema Único de Saúde, ele não tem modelo em nenhum país. Ele é a política solidária, igualitária, integrativa que existe dentro desse país. É a única política pública que envolve todas as organizações em solidariedade. 9 meses antes do rompimento, num estudo do Plano de Ação de Emergência de Barragem de Mineração, PAI-BM, a Vale calculou que numa ruptura hipotética, num cenário de ruptura hipotética, 200 vidas seriam perdidas. Foram identificadas as práticas dos crimes de contratação direta e ilegal, peculato, corrupção passiva e improbidade administrativa. Esse, então, já é o resultado da CPI que investigou irregularidades na atual gestão da CEMIG. Vamos ao programa Roda de Conversa aqui na TV. A quantas andam a saúde e a educação em nosso estado? No Roda de Conversa dessa semana, a coordenadora geral do Sindiúti, Denise Romano, conversa com Núbia Dias, do Sindi Saúde, e também com Carlos Augusto Martins, que nos fala um pouco mais sobre a ASTENG e como funciona o sistema hospitalar da Rede FEMIG. A ASTENG é uma associação dos trabalhadores da Rede FEMIG. A Rede FEMIG compõe os hospitais públicos do estado de Minas Gerais. Temos, nos longos mais de 25 anos, travado uma luta em defesa dos interesses tanto da população, que são os nossos usuários do Serviço Público de Saúde, quanto também do interesse dos trabalhadores. Nós sempre tivemos como política, como ação, trabalharmos sempre esses interesses conjuntos, não só do trabalhador, mas também dos usuários a qual servimos nos hospitais. E achamos que temos uma posição importante enquanto trabalhador nesses serviços, por estarmos lá dentro prestando serviço e vendo o que acontece nas gestões e que possa vir a prejudicar ou até trazer prejuízo para os nossos usuários, para a população. O sistema de saúde, ele é resguardado pela Constituição, assim como a educação, É de responsabilidade do poder público entregar, uma política pública, tanto de saúde quanto de educação. Mas o que nós estamos assistindo claramente do que está acontecendo? Existe um interesse enorme, de acabar com a política de saúde dentro do estado de Minas Gerais. Vamos imaginar que hoje, nós estamos hoje com 65% dos trabalhadores e trabalhadoras do sistema estadual de saúde, principalmente aqueles que fazem parte da estruturação e organização desse sistema, eles estão em torno aí de 65% a 68% prestes a aposentar. Quem é que vai tocar o sistema? E a gente sabe que político não tem como tocar o sistema. Quem toca é o trabalhador efetivo. E mais, estão todos adoecidos, Porque se nós temos um sistema hoje funcionando e que trabalhou com tanta eficiência, para o fim dessa pandemia e hoje segura com os braços, para atender essa sociedade, nós temos um risco enorme que ele acabe. Um Estado que não investe corretamente os valores constitucionais em saúde, que investiu menos ainda no ano de 2020 e 2021, que foram os anos mais graves da pandemia, e que traz essa situação toda de penúria. Então, a responsabilidade disso tudo é do governo do Estado de Minas Gerais, é do governador do Estado de Minas Gerais. É importante que a gente relembre e reafirme isso sempre. Nós estamos passando por isso na educação, acho que depois Carlinhos também pode falar um pouco da questão lá do João 23, e das tentativas de implantação de OSs, explicar para as pessoas, tirar a gestão do hospital, do serviço público e entregar para uma empresa que quer lucro. Então é importante dizer que a saúde, nem a educação não são
e não devem ser encaradas como mercadoria, como uma coisa que é precificada para o mercado. Há 2 anos, quando o governo Zema iniciou a gestão dele, ele desativou um serviço de urgência ali da região noroeste, daquela região do Padre Eustáquio, desativou totalmente esse serviço que era prestado à população. Então a população deixou de ter um serviço de urgência numa região que não há nenhuma outra alternativa, porque não tem UPAs naquela região, trazendo um grande prejuízo, e consequentemente, né, deve ter trago, né, N situações, né, de desespero para aquela população que usava esse serviço, e não foi por causa da greve dos trabalhadores. Foi por uma ação institucional, uma ação de governo, uma política de governo de sucateamento. Então, quando realizamos uma greve, inclusive no Hospital Alberto Cavalcante também fizemos greve, não é uma forma de tirar a assistência da população nesse período da greve. Pelo contrário, é uma forma de chamar a atenção da sociedade, é uma forma de chamar a atenção dos políticos para uma situação que a gente já está vivendo. Eu queria só lembrar o que a gente está assistindo hoje, né, no João Paulo II, com as crianças, né? Vamos imaginar as crianças hoje, com doenças raras, com vários problemas. Eles tentam atendimento no João Paulo II, não conseguem. Aqueles que conseguem, na hora da sua refeição, recebem o alimento estragado, gente. Por quê? Porque a empresa terceirizada do Estado entregou alimento estragado, podre para essas crianças. As mães que mal conseguem o seu sustento, sai e vai comprar alimento para a sua criança internada. Gente, isso é o absurdo dos absurdos. É por isso que a gente fala, quando você cria alguém para gestar do privado, se ele não recebe do Estado, aonde que ele vai descontar a conta? É em você, sociedade. O Hospital João 23, ele é referência, né, de trauma, de grandes acidentes. É atendido lá. E o hospital que fica próximo do João 23, que chama Maria Amélia Lins, é referência para cirurgias ortopédicas. É um hospital histórico, já tem anos. Ou seja, você sofre um acidente, vai para o pronto-socorro, é atendido, e se necessita de uma cirurgia ou um tratamento mais prolongado, você é transferido para o Hospital Maria Amélia Lins, onde tem bloco cirúrgico e toda uma assistência para ser dada. Recente, né, a administração da FHEMIG desativou toda uma enfermaria, com um total de 25 leitos. Desativou, fechou. Simplesmente assim. Ao mesmo tempo, nós tínhamos várias pessoas acidentadas no João 23, que tinham tido o atendimento de urgência e necessitavam fazer cirurgias e estavam nos corredores. Gente, imagina, nessa época, né, por isso da importância dos trabalhadores junto com a comunidade, né, essa parceria, os trabalhadores, né, os pacientes reclamando de ficarem dias no corredores com dores ou precisando fazer cirurgia, e naturalmente reclamam com os funcionários passaram essa informação para os pacientes. Olha, você está aqui, mas tem vaga lá no outro hospital que a direção fechou os leitos. A direção da FHEMIG teve a cara de pau de justificar para a imprensa que esses leitos estavam fechados porque não havia demanda, ou seja, que não tinha serviço para ser realizado. A gente não conhece o SUS. Ensinaram pra gente a acreditar que o SUS é ruim, né? O SUS é ruim porque faltou remédio? Não, a gestão é que não pôs o remédio lá. Então, essas coisas precisam ficar muito claras, porque o Sistema Único de Saúde, ele não tem modelo em nenhum país. Ele é a política solidária, igualitária, integrativa que existe dentro desse país. É a única política pública que envolve todas as organizações em solidariedade. Como assim em solidariedade? É trabalho em rede. Então, eu tenho a rede da atenção básica, que ela vai te pegar desde a sua prevenção, né, até aquele controle endêmico, e vem andando e caminhando. E nós dividimos essa rede entre os entes. Então, o Estado tem seu papel primordial de aplicar lá o seu recurso. E hoje, o Sistema Único de Saúde, ele fica muito na mão do município. O município está tendo que arcar com custos
absurdos. Por quê? Porque não se faz, os entes federados, União, Estado e municípios, não cooperam-se entre si. Então nós estamos falando do governo do Estado de Minas Gerais, que não investiu e não investe os 12% da receita corrente líquida que ele precisa investir em saúde. Nem o mínimo, né? constitucional. Nem o mínimo ele Nem o investe, mínimo. que investiu menos ainda no período da pandemia. E nós estamos falando do governo federal, do governo Bolsonaro, que trabalha todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, para destruir o Sistema Único de Saúde. Então, nós precisamos dizer quem são os mentores, bola, né? os mentores intelectuais da situação. As lutas da educação pública mineira e o calendário do Sindiúti. Nós temos uma Assembleia Estadual, dia 8 de março, com paralisação total das atividades, Assembleia presencial aqui em Belo Horizonte, mas dia 8 às 14 horas em Belo Horizonte, Assembleia Estadual com indicativo de greve dos trabalhadores em educação. A bola está agora, porque o governo já foi notificado, a bola está com o governador do estado. Nós temos a legislação do piso em Minas Gerais, que regulamenta o piso para Minas Gerais, são legislações estaduais, e nós temos a portaria do MEC com o Ministério da Economia, que fixa o percentual do reajuste do piso agora no ano de 2022, e o governo do estado de Minas Gerais não sinaliza, dá sinais trocados o tempo todo, de que já paga o piso, de que vai pagar, mas não sabe dizer quando. E a nossa situação é muito grave, salários congelados e de chantagem com relação ao regime de recuperação fiscal. Importante dizer, porque tem uma grande campanha publicitária aí, né, pela aprovação e propaganda, e governo sempre dizendo, dando entrevistas, etc. O que é importante explicar para as pessoas é que o regime de recuperação fiscal não é uma situação só do servidor público. O regime de recuperação fiscal é uma situação que vai prejudicar os servidores e os serviços e a população. Mas como a gente faz para impedir a aprovação do regime de recuperação fiscal? Nós estamos no ano eleitoral, todos os deputados estaduais, todos, porque muitos já se posicionaram, como a deputada Beatriz Cerqueira, que é contra o regime de recuperação fiscal e atua e põe mandato a serviço dessa luta de ser contra o regime de recuperação fiscal. Os outros deputados que compõem principalmente a base do governo, que estão nas regiões fazendo já suas pré-campanhas, precisam ser questionados pelas professoras. Então, está na hora de utilizar a sensibilidade trazida aí e pressionar que deputados que votarem favoravelmente ao regime de recuperação fiscal não voltarão à Assembleia Legislativa para um próximo mandato. O crime da Vale, em Brumadinho, completou no último dia 25 de janeiro 3 anos. E nós estamos aqui no Outras Palavras com a jornalista, escritora e documentarista Daniela Arbex, falando do seu 5º livro, Arrastados, que conta detalhes sobre os bastidores do rompimento da barragem de Brumadinho. Vamos acompanhar essa entrevista, que teve também a participação da coordenadora-geral do Sindiúti, a professora Denise Romano. Eu acho que Arrastados ele é um livro que te tira do seu lugar, para você conseguir olhar para aquelas pessoas, conseguir se enxergar enquanto mineiro, um estado marcado pela barbárie dessas tragédias que se repetem, porque é um poder econômico acima de tudo. Eu acompanhei uma audiência pública na Assembleia Legislativa que tratava de Barão de Cocais, que está lá em nível crítico, e as pessoas foram evacuadas da região. Uma senhora se sentou do meu lado, não me lembro o nome dela agora, e me mostrou as fotos do sítio. Tinha uma capela onde os netos dela foram batizados. Todos os netos eram batizados na capela. O lago com peixes.
E ela teve que deixar tudo para trás. Isso mata. É desenraizamento, isso mata a pessoa, porque é um apagamento da sua história, né? Então, assim, eu fiquei muito impressionada, assim, tem uma história no livro que me comove muito, assim, de um marido da secretária de Desenvolvimento Social de Brumadinho, que foi buscar a cachorra e acabou sendo atingida pela lama e tudo, e aí ele perde o amor de uma vida e ele perde a casa que ele construiu ao longo de toda uma vida também. Então, ele fica com a roupa do corpo, né? Ele fica com a cueca, com a calça, a camisa e mais nada. Ele não tem mais fotos, nem fotos, do local onde os filhos passaram a infância e a adolescência. Ele tinha uma coleção de garrafas de vinho, ele era apreciador de vinho, tinha uma boa condição financeira, mais de 600 garrafas, o mundo inteiro, tudo aquilo, a terra cheirava lama e cheirava álcool, tudo aquilo perdido. Então, assim, uma pessoa dessa, com mais de 60 anos, você exigir que uma pessoa dessa, que estava só esperando, como ele mesmo me diz, agora só faltava a cadeira de balanço, né? Recomece. Como você vai exigir que uma pessoa dessa recomece? O livro, ele traz essas questões, sabe? Muito de perto, ele coloca uma lupa e a gente consegue enxergar a violência do que foi esse rompimento, enxergar que a Vale, desde 2017, já tinha sido alertada para a estabilidade dessa barragem, já tinha sido alertada claramente que o fator de segurança da barragem estava abaixo do mínimo aceitável e recomendado pelas normas internacionais. 9 meses antes do rompimento, num estudo do Plano de Ação de Emergência de Barragem de Mineração, PABM, a Vale calculou que numa ruptura hipotética, num cenário de ruptura hipotética, 200 vidas seriam perdidas. Mais do que isso, calculou qual seria a rota da mancha de lama. E a rota da mancha de lama passaria por cima de toda a área administrativa da mineradora. E isso não foi suficiente para que a mineradora tomasse a decisão de preservar as pessoas. As empresas sequer, ela olha para esses dados, para essas comprovações, para esses fatos, e fala assim, não, nós erramos, agora... e vamos corrigir, nós vamos ter... Tem esse compromisso, é isso que eu acho que as famílias olham com muita indignação e nós também. Na verdade, a Vale insiste em dizer que a ABU não deu sinais nenhum de alerta, não é verdade, deu inúmeros sinais de alerta de 2017 até 2019, o que a gente precisa, no meu trabalho, eu preciso olhar tudo com olhos isentos. Mas vamos voltar a dizer, tem coisas que são irreparáveis, que o dinheiro dela não pode comprar, que é a paz dessas pessoas, que é a vida que elas tinham antes. Então, isso tudo a gente precisa dizer. E tem que dizer uma coisa que me impressionou muito quando a gente fez essa investigação, que é o fato de que a empresa responsável pelo maior desastre ambiental do Brasil com Mariana e pelo maior desastre humanitário do país com Brumadinho, fechou o ano de 2019 com as ações valendo mais do que quando começou. Durante 2021, quase que o primeiro semestre todo de 2021, foi a empresa com maior valor de mercado do Brasil. E eu me pergunto de que valor nós estamos falando. Né? De que valor nós estamos falando? E isso realmente faz a gente refletir. Um grande esquema de sucateamento da maior empresa de Minas Gerais e do país. A CPI da CEMIG na Assembleia Legislativa chega ao seu final e mostra uma série de favorecimentos suspeitos a empresários ligados ao Partido Novo, o mesmo do governador Romeu Zema. E nós vamos acompanhar agora
trechos de uma live promovida pela deputada estadual Beatriz Cerqueira e o deputado federal Rogério Correia, com participação de Jairo Nogueira, presidente da CUT Minas, Marcelo Correia, conselheiro da ABCF, e Emerson Andrada, coordenador geral do Sindialetra. O que a gente viu na CPI machucou muito a gente, sabe? Então, assim, como mineiro, como algumas pessoas dentro do sindicato até brincam que nós somos donos da CEMIG 2 vezes, uma por ser mineiro e outra por ser hereditário, né? Então, a gente tem um apreço muito grande pela empresa. E o que a gente viu desde o início do governo Zema, Bia e Rogério, foi a tentativa de destruição da empresa e da destruição dos seus trabalhadores. O Zema, em vários momentos, desmoralizando os trabalhadores da empresa, tanto ativos quanto aposentados, que têm uma história rica aí de construção dessa empresa, né? Do que a CEMIG é hoje, deve muito às pessoas que aqui trabalharam, tanto homens quanto mulheres estiveram aqui prestando serviço para a empresa e hoje estão aposentados, mas se sentem ainda parte da empresa. Então, um total desprezo por esses trabalhadores da ativa, aposentados, né, com propostas de retiradas de direitos desses trabalhadores. E a gente vendo, e a gente assistindo na empresa, os desmandos que estavam acontecendo. Para nós está sendo com muita gratidão, Bia, o que foi passado desse relatório da CPI, o que foi construído por vocês, deputados, nessa CPI, com as denúncias que foram feitas, né, para que a gente agora, no encaminhamento para os outros setores que vão fazer aí a questão que não cabe à Assembleia fazer, que cabe a outros órgãos fazer, de possibilidade de punição, de retirada dessas pessoas da empresa, para que a gente recupere a CEMIG enquanto uma empresa pública, uma estatal que está aí para servir o povo mineiro, uma empresa que tem todo o seu trabalho social, que tem um produto de entrega muito importante para a população mineira, que é a energia, e tem que ser entregue energia de qualidade, e não ficar desmerecendo a empresa como o Zema fez em todo esse período que ele está aí, né? Trabalho de, como eu falei, 35 anos na CEMIG, e determinadas coisas, por exemplo, tal da convalidação, eu nunca tinha ouvido falar. É uma coisa assustadora. O que é convalidação, na verdade? Foi chamado pessoas para prestar serviço, chamado empresas para prestar serviço, e só depois, e às vezes meses depois, 6 meses depois, é que foram fazer o contrato. Isso não existe em lugar nenhum, né? É o que eu falo, isso não existe em nenhuma grande empresa, não é só uma empresa estatal. E chamou atenção também o uso até pequeno da CEMIG, né? Que é o caso lá de contratar o coach, né? O treinamento do presidente. É usar uma empresa pública para fazer algo tão pequeno, e também, esse caso, por inexigibilidade. Então, vai desde a coisa pequena até as grandes coisas, né? Essas coisas, né? Para nós, trabalhadores da CEMIG, que conhecemos, sabemos a dificuldade, né? É uma coisa muito estranha, né? De como tão rapidamente isso aconteceu lá. A CPI desmascarou o Partido Novo e o seu aparelhamento. Porque o Partido Novo, e a gente enfrenta isso na Câmara Federal, eles são sempre a favor do mercado. Para eles, nada que é público interessa. E eles querem desconstruir qualquer regulamentação que exista no serviço público e do ponto de vista de legislação. Os trabalhadores não podem ter direito, tudo tem que ser livre negociação, entre aspas. Isso é o Partido Novo. Mas gostam de um aparelho, né? Portanto, ficou agora provado. Contratar uma empresa, aliás, sem licitação, para que essa empresa contrate o presidente da CEMIG, e, ao fazer esse contrato, o Partido Novo é quem escolhe quem serão os representantes. Eu vi uma parte da CPI que fala que até o presidente nacional do Partido Novo participou do processo de escolha de dirigentes da CEMIG, imagina. Há pessoas, e a CPI aponta isso, que deveriam sair de dentro daquele prédio ali da Avenida Barbacena 1200 algemados por aquilo que fizeram com o patrimônio público na gestão do dinheiro que pertence à população do Estado de Minas Gerais. E isso, essa percepção que a categoria eletricitária possui e que tentava, de alguma forma, fazer com que isso viesse a público, que fosse publicado nos jornais, que fosse apreendido pela classe política de modo a permitir que a gente possa tomar providências para que isso pare de acontecer e que não aconteça em gestões futuras, é que, de alguma forma, a CPI acabou trazendo esse alento para a categoria que tinha essa percepção e esse anseio. A CPI encerra agora, mas aquilo que a CPI propõe só começa agora.
porque a CPI ela apontou uma série de irregularidades, uma série de crimes. Precisamos lutar para que esses crimes sejam convertidos em punição para as pessoas que realizaram esses crimes. Trazendo aqui, então, para todos que nos acompanham, um pouco, então, desse resultado da Comissão Parlamentar de Inquérito. Foram identificadas as práticas dos crimes de contratação direta e ilegal, peculato, corrupção passiva, improbidade administrativa. Esse, então, já é o resultado da CPI, que investigou irregularidades na atual gestão da CEMIG. 16 pessoas, que são todos gestores, né, postos de comando, incluindo aí o presidente da empresa, estão identificados pela prática de crime de contratação indireta e ilegal em concurso de pessoas e em concurso formal impróprio de crime. A CPI não pode assumir o papel dos órgãos públicos que são responsáveis por cada uma das questões aqui levantadas. Então, a CPI faz o encaminhamento a cada um desses órgãos. Então, são 16 pessoas. São 2 pessoas que estavam à frente da gestão da CEMIG, que foram identificadas pela prática do crime de peculato, em concurso de pessoas, em concurso formal impróprio de crimes. Então, nós temos aí também, da mesma centro operacional, esse encaminhamento. Uma pessoa das que foram investigadas por crime de corrupção passiva, né? Nesse caso é o diretor jurídico, né, da CEMIG, o Eduardo Soares. Nós tivemos também improbidade administrativa, com a identificação da prática, né, de atos de improbidade administrativa para serem devidamente apurados, né, investigados, 16 pessoas. Dentre elas, inclusive, o atual presidente da CEMIG. E 9 empresas. Né? Empresas também foram identificadas por prática de atos de improbidade administrativa, desde a ESEC, consultoria de recursos humanos, exatamente aquela que o Partido Novo fez toda por ela, né? Que o Partido Novo atuou, e nós identificamos, até escritórios de advogados, a Kroll, né? E o contrato da IBM. Nós tivemos o caso também da empresa que perdeu a licitação, continuou trabalhando, e, portanto, o próprio relatório da CPI faz essa indicação, de que o contrato da IBM, que é um contrato de mais de 1 bilhão de reais, feito sem licitação, esse contrato ele serviu exatamente como guarda-chuva para dar continuidade ao trabalho da empresa que havia perdido a licitação. E a empresa que ganhou a licitação não prestou o serviço para a CEMIG. A questão dos trabalhadores mereceu também um ponto específico nos encaminhamentos, né? Está na conclusão da CEMIG, práticas de assédio moral e atos abusivos em desfavor dos empregados. É grave, né, a situação, e merece que o governador afaste todos os envolvidos, o que o relatório está indicando que o governador faça essa avaliação. Até a próxima semana!